atos racistas contra o jogador do Real Madrid da seleção brasileira de futebol, Vini Júnior. A lei penal brasileira pode ser aplicado a estrangeiro que pratica crime contra brasileiro no exterior? Esse é o tema do Minuto Penal de hoje. Não sai daí. Muito bem, meus amigos, o mundo assistiu estarrecido às lamentáveis agressões racistas e covardes contra o jogador brasileiro Vini Júnior na Espanha. Essas pessoas que praticaram o crime de injúria racial contra o jogador podem ser processadas e punidas aqui no Brasil? A resposta é sim, mas apenas excepcionalmente. É muito difícil a aplicação da lei brasileira contra o estrangeiro nesses casos. Aplica-se a lei brasileira quando o crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil reunir algumas condições estabelecidas no artigo 7º, parágrafo 2º e 3º do Código Penal. Ou seja, não tiver sido pedida ou tiver sido negada a extradição, quando houver requisição do ministro da Justiça, desde que também preenchidas as seguintes condições: a entrada do agente estrangeiro no território nacional, o fato ser punido também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição, o agente não ter sido absolvido no estrangeiro ou não ter ali cumprido a pena e não ter sido perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável, a lei da Espanha ou a lei brasileira. Então, a conduta praticada no estrangeiro configura crime no Brasil, sim, e também configura crime na Espanha. No Brasil nós estamos falando do crime de injúria racial, previsto no artigo 2º-A da Lei 7.716 de 1989. Injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Coincidência nesse caso do parágrafo único, a pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas, o que foi o caso. Então, é crime na Espanha, crime no Brasil. Mas a possibilidade do estrangeiro ser processado e punido por crime praticado contra brasileiro fora do país é remota. Isso porque a lei só é aplicada se o agente estrangeiro entrar no território nacional e se as autoridades estrangeiras não processarem o agente que praticou o crime. Ora, nos parece que a polícia espanhola já identificou as pessoas envolvidas nesse lamentável episódio, o que sugere que serão devidamente processados. Isso por si só já exclui a intervenção da justiça brasileira no caso. Fora que é pouco provável que um estrangeiro que tenha cometido um crime contra um brasileiro fora do país ingresse em território nacional, porque sabe que está sujeito a ser processado e punido. Então, é possível sim, mas a possibilidade é remota diante das condições apresentadas e diante do caso concreto. Esse foi mais um Minuto Penal, espero de coração que tenham gostado. Até breve.